Olá, tudo bom? Gustavo de Paula da agência Clipper mais uma vez e eu estou hoje aqui para falar de um tema que eu amo, que eu adoro, que é muito bacana, que é de fechamento de negócio. Vamos falar sobre algumas técnicas de fechamento de negócio agora? Eu tenho certeza que esse assunto interessa muito a você que quer vender mais, que quer, que prospecta mais, que quer vender mais, que quer fazer mais dinheiro. Vamos para lá, vamos ver como é que a gente pode fechar mais negócio. Veja bem, é muito comum a gente passar por um processo assim de atendimento, né? Você recebe o seu cliente para que está interessado ali na sua solução. Então ele já passou por todo o seu funil, né? Ele foi atraído, fez aquela primeira conversão, você qualificou, né? De repente precisou nessa qualificação, passou por um processo de nutrição ali, enfim. Ali você já vai olhar se você já tem um cliente, um lead mais quente, né, que você já pode ir para um fechamento direto, se você tem um lead ainda que precisa de mais nutrição e que você vai fazer essa separação dentro do seu processo muito bem desenhadinho. E se você fizer aqui conosco, a gente desenha esse processo, fica lindo, maravilhoso para você poder conduzir aqueles leads quentes já para um fechamento direto, aqueles frios para você continuar a nutrição para você poder fechar depois. Mas vamos falar agora daqueles que vão fechar negócio agora. Seja os que vêm direto, ou seja aqueles que vêm depois de um processo de nutrição e já vem pro fechamento. Quais são as técnicas que a gente pode usar para a gente fazer o fechamento? Então eu vou compartilhar algumas aqui com vocês. Vamos lá? Técnica número 1. A técnica número 1 é de fechamento direto. Essa de fechamento direto eu gosto muito porque como o nome diz, já é direto. A gente pode fazer perguntas como, por exemplo, posso enviar o contrato ainda hoje para o senhor ou para a senhora, né? Após a nossa última conversa, eu acredito que tenha ficado tudo claro. Então, eu tenho certeza que nós temos muito para crescermos juntos, né? Quando que eu posso fazer a entrega da primeira remessa? Quando que o senhor quer começar o seu curso? Enfim. A técnica do fechamento direto é você tratar na conversa com o seu cliente, a condução dessa comunicação já deve ser no sentido de que você já está tratando o negócio fechado. O seu cliente, ele tem que entender pelas suas palavras que você já entendeu que esse negócio já está fechado. Você não depende dele falar que quer fechar. Você não pergunta para ele, o senhor quer fechar negócio? Você não pergunta se ele quer fechar negócio. Você já conduz, você já trata, você já conduz a conversa de tal forma como se esse negócio já estivesse fechado. E está. Você tem que acreditar que esse negócio já está fechado. A sua crença de que esse negócio já está fechado, a forma com que você conversa, a forma com que você trata, vai fazer com que o seu cliente também acredite que aquele negócio já esteja fechado. Gente, tem pessoas que no processo de tomada de decisão precisa desse empurrão. A técnica de fechamento direto é uma das que eu mais gosto de utilizar. E é claro, para cada cliente você vai usar uma técnica específica. Alguns clientes podem se assustar com a técnica de fechamento direto e falar assim: opa, pera lá, mas eu ainda preciso disso, ainda preciso daquilo, enfim. E aí você pode utilizar de outras técnicas que a gente vai falar aqui. Mas a de fechamento direto é exatamente essa. Você vai direto ao ponto. Você já trata como se já estivesse fechado o negócio. Técnica número 2. A técnica número 2, eu gosto também, ela é bacana, ela pode ser usada de forma subsidiária à técnica número 1. Se você perceber que com aquele cliente você não vai conseguir ser tão direto, eu costumo dizer que é a técnica dos 3 sim, né? Ou põe ele no plural, 3 sims, né? Se você conseguir tirar 3 sims do seu cliente, mas fazendo as perguntas corretas, ele fica numa situação muito complicada de te falar que não vai fechar negócio depois de ter te respondido 3 vezes sim. Por exemplo, depois de tudo que eu apresentei aqui para o senhor não acredita, o senhor ou a senhora, não acredita que a nossa solução seja ideal para solucionar o seu problema? Como o senhor me disse, a senhora me disse que está procurando um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Toda essa apresentação que eu fiz para o senhor ou para a senhora não deixa claro que o nosso produto tem uma qualidade superior no mercado?
Você pode fazer uma outra pergunta ainda. Se eu disser que eu não sou apenas um especialista, mas como também tenho experiência em todos os tópicos conversados aqui, você estaria disposto ou disposta a ouvir a minha oferta? Ou seja, aqui são exemplos, né, que eu fiz aqui, que eu separei aqui para a gente escolher. Claro que isso tudo depende da hora da venda. Na hora da venda que a gente vai entender quais são as melhores perguntas. Mas nós temos que pensar em perguntas e aí você tem que conversar com o seu gestor de vendas. Isso você precisa acertar com a sua equipe de vendas. Isso é um treinamento de vendas que precisa ser feito para você elaborar as perguntas corretas, para você usar a técnica correta de vendas, para você fazer as perguntas ideais para que o seu cliente fique numa situação que ele não vai conseguir dizer não após 3 sims. Essa é uma técnica muito utilizada também por mim e eu vejo bastante sucesso nela. Então eu indico, é a técnica dos 3 sims ou a técnica também chamada das perguntas precisas, das perguntas certas. E aí nós temos a técnica número 3. A técnica número 3 ela é um pouco parecida com a técnica número 1, que é a direta. A técnica número 3 ela fala sobre detalhes. Você pode tratar na conversa com o seu cliente falando já sobre os detalhes do produto ou do serviço, fazendo com que ele já escolha, que ele já comece a incorporar, ele já comece a pensar nesse produto ou nesse serviço desenhado para ele, de acordo com o seu tamanho, com as suas preferências, para si, aquilo que foi customizado para ele, mas ele decidindo. Então você pode perguntar, por exemplo, o senhor prefere a cor preta ou laranja? Né? O senhor gostaria com 3 ou 4 opcionais? Né? Posso oferecer um café ou uma bebida aqui para o senhor agora, enquanto o senhor assina o contrato? Enfim, a gente começa a fazer perguntas de detalhes sobre o produto que ele vai comprar, de tal forma que quando ele vai respondendo os detalhes do produto ou do serviço que ele vai comprar, ele já está pondo na cabeça dele, já está desenhando aquilo que ele já está comprando, ele já está se sentindo o dono daquele produto ou daquele serviço. Isso favorece muito mais. Querendo ou não, a gente vai ter que finalizar com uma técnica direta também para a gente poder fechar essa venda. Mas utilizando-se de detalhes do produto ou do serviço, a gente vai conseguir conduzir o nosso cliente para o fechamento também. Essa técnica é muito bacana. Técnica número 4. A gente pode trabalhar também com ancoragem por meio de sentimentos. E aí, a gente pode utilizar sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Os sentimentos negativos eu posso falar sobre medo, incerteza ou dúvida, né? E sentimentos positivos a gente pode falar sobre motivação, superação, sucesso. Ou seja, uma forma da gente fechar negócio também é a gente ancorar nesses sentimentos, ou seja, a gente pode pegar o medo, a gente pode pegar a incerteza, a gente pode pegar a dúvida do cliente na hipótese dele não adquirir o seu produto, a sua solução. Você fazer com que ele conclua como seria ele não ter, o que ele sentiria se ele não tivesse aquele produto, aquele serviço, a sua solução na mão. Você precisa fazer com que ele sinta isso. Isso é uma técnica muito bacana. Isso depende do que você vende, depende para quem você fala, né? Tudo isso é uma questão de técnica e de aprimoramento e deve ser conversado com o seu gestor de venda, com a sua equipe, dentro da filosofia da sua empresa também. Agora, nós podemos utilizar a ancoragem com sentimentos positivos. Qual que é o sentimento de sucesso que ele pode ter, de superação? O que ele pode demonstrar como de forma positiva, que ganho que ele pode demonstrar para dentro da empresa dele, para o chefe dele de ter feito aquela aquisição, uma aquisição correta, certa, de um produto de qualidade, né? O que pode dar de benefício para ele, qual o sentimento, mas a gente tem que olhar o sentimento aqui, a nossa preocupação é a ancoragem no sentimento. Se a gente conseguir ver que a gente tem a propensão de lidar com os sentimentos do nosso cliente, é uma técnica poderosíssima de fechamento de negócio. Bom, aqui a próxima técnica é a técnica de número 5. A técnica de número 5 é a que a gente chama de cross-selling.
Eu tenho um vídeo, eu vou depois compartilhar um vídeo sobre a diferença entre cross-selling e upselling. É muito interessante isso. Mas o que basicamente é essa técnica do cross-selling? Bom, cross-selling é quando nós vendemos para o nosso cliente uma solução acessória, uma solução que vem agregar a solução principal que ele está comprando. Quando você traz um outro produto, uma outra solução acessória àquela, né, por isso que ser cross-selling, a gente pode fazer com que essa solução acessória, a venda da solução acessória favoreça, facilite a venda da solução principal. Imagine você, em que exemplo que a gente pode olhar isso? De repente pode pensar nisso em alguns itens opcionais de carro, por exemplo. Ao vender um item opcional de carro de uma forma que seja mais vantajosa, possa favorecer em muito a venda do principal, que é o carro em si. Às vezes, para banco, serviço de banco também, que quer também trazer uma conta importante para sua carteira, se ele vende também um serviço de gestão de contas de investimento, se ele vende um seguro numa condição melhor, ou seja, um acessório que ele traga para aquele produto principal que ele queira vender, pode fazer muita diferença também no processo de fechamento de negócio. E por último, eu vou trazer a técnica número 6. A técnica número 6 é chamada técnica da balança. Mas eu não acho essa técnica muito fácil de ser usada e a gente tem que tomar cuidado com essa técnica porque ela pode pegar mal. Por quê? O que é a técnica da balança? É a gente fazer uma comparação direta com a nossa concorrência. Mas uma coisa eu já explico diretamente já para você. Você vendedor, você à frente do processo de venda, você que está lá para poder vender, empresário, empreendedor, profissional liberal. Nunca desvalorize o seu concorrente. Nunca desvalorize o seu concorrente. Não diminua o outro para que você possa vender. Muito pelo contrário. Se você coloca o seu concorrente em um nível alto, mas você consegue demonstrar que você está num nível maior ainda, você tem muito mais vantagem, você agrega muito mais valor ao seu produto e ao seu serviço do que você colocar o seu concorrente numa situação muito mais baixa. Por duas questões. Primeiro, uma questão de valores, né? Quando você começa a falar mal de alguém, quando você começa a denegrir o outro, nunca pega bem, nunca soa bem e o nosso cliente vai olhar com desconfiança para a gente. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, você quer ser um grande lutador, um vencedor de um campeonato de luta, batendo em bêbado, ou você quer ser campeão de um campeonato de luta, batendo em grandes lutadores de peso pesado, com competidores difíceis de serem vencidos, né? Quando você vai para uma competição muito mais difícil, que o seu concorrente é mais difícil, é forte também, mas você é vencedor e você demonstra uma força maior, você agrega muito mais valor para a sua empresa, para o seu serviço, para a sua solução, né? O que adianta eu ser rei no meio de um monte de coisa com pouco valor? Então toma cuidado quando usar a técnica da balança na comparação. A comparação ela é legal se feita de forma inteligente, se feita de forma ética e se feita de forma estratégica, a ponto de auxiliar o nosso cliente a tomar a decisão pela nossa solução. Essa é uma técnica, eu particularmente uso pouco, eu não gosto muito dela, mas em determinados casos, às vezes a gente precisa lançar mão dela e fazer uso dela para a gente fechar a venda. Afinal de contas, o que nos importa aqui é vender, é fechar negócio. Enfim, pessoal, essas são algumas técnicas de fechamento. Claro que eu passei aqui de forma muito rápida, só para poder apresentar para vocês. Se vocês se identificaram com alguma delas, se vocês já utilizam alguma delas, compartilhe aqui com a gente, faça algum comentário aqui. Com certeza, cada técnica mencionada aqui, ela deve ser tratada com bastante cuidado, com profundidade e sempre dentro de um treinamento na sua empresa, onde você alinha essa comunicação. Não significa que se você aplicar uma técnica, você não vai aplicar outra. A gente pode fazer a combinação dessas técnicas de fechamento, óbvio que nós podemos,
Mas nós temos que ter uma linha de ação, uma linha de comunicação dentro da empresa. Isso tem a ver com os valores da empresa. É muito importante que a gente defina isso, para que a gente possa aplicar a técnica correta, com o discurso de venda correto, alinhado com os valores da nossa empresa e que tenha resultado e que surta resultado, que nós consigamos vender mais, usar as técnicas corretas com os clientes corretos de forma correta. Esse é o objetivo da Agência Clipper. Se você quiser um auxílio na formatação do seu processo, do seu discurso de venda, do seu pitch de vendas, conta com a gente. Vem comigo.